Meu caminho, às vezes a sua missão é só fazer a pessoa encantar por aquele assunto, se apaixonar por aquele assunto. E aí, quando o Glenda falou expert em posicionamento, eu fiquei assim, nossa, é um assunto que eu amo estudar, mas que eu não estava trazendo isso para a minha rotina, assim, de mentora. Eu estava focada, só para vocês entenderem, eu trabalhei 10 anos como produtora de eventos sociais, casamentos, batizados, etc. Hoje eu estou como gerente de tecnologia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas elas se conectam e vocês vão entender depois. E o posicionamento é algo que eu estudo naturalmente, sem forçar, sem sofrer. É uma coisa que eu gosto de buscar, de conhecer. E eu tava lá. A minha mentoria tem que ser sobre evento, eu tenho expertise nisso. A minha mentoria pode ser sobre liderança, porque eu saí de um cargo de atendente a gerente operacional em menos de 4 anos, que na verdade foram em 6 meses. E aí eu posso trazer isso para as pessoas. Mas isso também está relacionado com posicionamento, com escalar, entender. E aí, quando ele falou isso, eu falei, acho que eu encontrei minha brecha de mercado e eu não estava percebendo. E a gente teve aula de brecha de mercado. E aí eu falei, ele tá aí. Sabe aquele negócio que o Márcio fala, que a gente até arrepia? Eu arrepiei. Falei assim, é isso, eu encontrei meu negócio. Então, é um assunto que eu amo falar. Talvez eu vou falar mais do que vocês vão conseguir absorver, mas depois assistam a aula. Tem muito conteúdo sobre isso. Tem muita entrega que pode ser feito e ajuda muito vocês. Então, eu vou começar dizendo que eu assisti uma aula umas semanas atrás e eu comecei a ler um livro que chama The War of Art. Não é a arte da guerra. É um livro que é escrito por Steven Pressfield, não sei falar o nome, não tem o livro em inglês. Eu fui fazendo uma tradução, que o meu inglês é bem básico. Eu fui fazendo uma tradução nas IAs. E este livro, ele traz muitos desconfortos. E um dos desconfortos é se a gente percebe que existem coisas na nossa vida que a gente sabe que deveria fazer, mas não faz. Essa é uma das perguntas que esse livro responde. E às vezes não é porque você não sabe ou porque você não tem capacidade, é porque alguma coisa invisível se levanta dentro de você toda vez que você chega pertinho do que realmente importa. Quando a gente está na nossa caminhada e a gente se aproxima muito do que importa, do que vai virar a nossa chave, do que vai virar a nossa vida, vem alguma coisa e bloqueia, e trava, e faz a gente vacilar na entrega. Stephen Pressfield passou anos, então, tentando entender isso. E eu falo assim, eu não sou burro, eu não sou preguiçoso, eu não sou desinteressado. E quantas vezes a gente fala assim, eu não sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a minha entrega, eu sei o que eu dedico para isso, mas não adiantava sempre ele saber só isso. E um dia veio uma clareza para ele e falou assim, o que está me bloqueando sou eu mesmo. E aí, quando ele escreveu esse livro, que chama The War of Art, ele não estava falando sobre a arte de ser escritor, de ser um pintor, de compor música. Ele estava falando de algo muito mais profundo, que é viver à altura do nosso chamado. E aí é o que a gente vai falar sobre isso. Esse livro fala sobre viver à altura do chamado. Pressfield, então, deu um nome desse invisível, a inimigo invisível, ele deu um nome de resistência. E aí aqui é importante a gente entender uma coisa. A resistência, ela não aparece quando a gente está fazendo coisas do dia a dia, lavando louça, assistindo uma série, respondendo mensagem, scrollando no Instagram. Ela aparece quando a gente senta para fazer aquilo que vai mudar a nossa vida.
ela se manifesta de algumas formas. E aí vocês podem identificar aí para vocês. Ela pode se manifestar como um cansaço repentino, como uma dúvida, com o famoso amanhã eu faço, com perfeccionismo disfarçado de exigência. E a resistência, gente, ela é muito inteligente, estratégica e conhece os seus medos melhores do que você. O mais perigoso disso tudo é que quanto mais importante for a tarefa, quanto mais alinhada ela tiver para quem você vai se tornar forte, mais potente é essa resistência. Então, quanto mais próximo você está de destravar a sua vida, de destravar a sua vida financeira, de destravar a sua vida emocional, de destravar a sua vida de relacionamento, a sua vida, a sua saúde, mais forte vai ser essa resistência. Então, se você sente medo, trava, posterga ou racionaliza demais aquilo que diz ser o seu sonho, isso não é um sinal de que você está errado. É exatamente o contrário. E a gente interpreta muitas vezes isso com eu tô cansada, é porque eu preciso largar isso. Eu tô cansada, eu tô distraída, eu tô procrastinando, é porque não é para eu fazer isso. Só que é exatamente o contrário. Essa resistência aparece dentro de você quando você está perto de virar a chave da sua vida. E aí, eu sou cristã, eu vou falar com base nisso, quem não é pode interpretar como bem ou mal, o que quiser. Para nós cristãos, a resistência é uma força maligna que se levanta para te impedir de entregar aquilo que você precisa entregar. Então, a maioria das pessoas, às vezes, acredita que é falta de motivação. Mas nesse livro fica muito claro que a nossa motivação ela não é confiável. Pelo seguinte, a gente sai de um evento, vamos supor que nós saímos aqui de uma imersão agora. A primeira vez que a gente sai de imersão, gente, a gente quer mudar o mundo. A gente quer trazer todo mundo para esse universo. A gente quer mudar o nosso colega de trabalho, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade. A gente quer impactar todo mundo. Se eu estou só com a motivação do evento, em uma semana eu não consigo mudar nem a minha casa. Em uma semana eu não faço nem a entrega e a transformação que eu preciso fazer dentro da minha casa. Então ela não é confiável. Então o erro não está em não sentir vontade de fazer alguma coisa. O erro está em negociar com essa resistência. Eu tenho que transpor ela. Eu tenho que derrubar, ser inegociável com ela. E toda vez que a gente negocia com ela, ela vence. Toda vez que a gente espera, o momento ideal, ela ganha tempo. Toda vez que a gente diz, quando eu estiver pronta, ela fala assim, yes! Lembra de uma história que o Márcio conta? Que é quando a gente vai chegar, né? A pessoa está atrasada para o trabalho no domingo, e ele sempre chega atrasado, e o chefe dele fala assim, reclama com ele, né? E ele fica lá no cérebro dele, ai, meu chefe reclamou comigo de novo, porque eu cheguei atrasado de novo. E aí, no domingo, ele determina, não vou chegar atrasado. Na segunda-feira, veste a camisa social, impecável, branca, vai tomar um café, a mão treme, esbarra o café na roupa. Ele chega atrasado no trabalho. O chefe reclama, o cérebro dele fala, o quê? Yes! Acertamos! Muito bem, era para acontecer isso mesmo. Porque a gente colocou dentro da nossa informação de que era muito importante o chefe brigar com a gente. A resistência é a mesma coisa. Se eu dou muito valor e muita atenção a ela, ela vai falar, yes, consegui, é isso. Eu consigo vencê-la. Eu consigo vencer. Então,
Pressfield faz uma divisão que dói, mas traz algumas estratégias de libertação para a gente. Existe o amador e existe o profissional. O amador é quem depende do humor. Ah, hoje eu estou super bem, vou dar uma aula. Hoje eu não estou bem, não vou dar aula nenhuma. Hoje eu estou super bem, vou entregar meu relatório. Hoje eu não estou bem, não vou entregar nada. Ele negocia, ele depende da inspiração. Nossa, veio uma brilhante ideia, tive uma fonte, tive um insight, entregou. Ele depende do reconhecimento. O amador depende do ambiente perfeito. O profissional, ele comparece, independente da situação. E ele não comparece porque é fácil. O profissional comparece porque ele decidiu que aquela obra é maior do que o próprio medo, aquela entrega é maior do que o medo, aquele resultado é maior do que o medo. Vamos entender que ser profissional não é ter diploma, não é ter carteira assinada ou muitos seguidores na rede social. Não é disso que a gente está falando. É uma postura diante da vida, diante dos seus resultados, diante dos seus objetivos. O profissional entende que ninguém, gente, ninguém vem resgatá-lo. Ninguém vai bater na porta dizendo, oh, você está pronta, sai daí. O profissional cria resultados, cria rituais, faz gestão de tempo e aparece mesmo nos dias ruins. E isso muda tudo, porque disciplina não é prisão. Disciplina é essa liberdade emocional que a gente tanto fala. Agora, deixa eu tocar num ponto que pouca gente tem coragem de admitir. A maioria de nós, e eu falo porque eu vivo isso, não tem medo de fracassar. A maioria de nós tem medo do sucesso. Porque o sucesso exige o que da gente? Exige abandonar versões antigas. Exige desapontar pessoas. Exige sustentar um novo padrão. Então a gente não tem medo do fracasso. A gente tem medo do sucesso, porque a gente vai ter que abrir mão de coisas. Quanto mais a gente se aproxima do nosso chamado, você muitas vezes não vai sentir entusiasmo, você vai sentir um luto. Porque você precisa morrer para que alguma coisa nasça. E essa perda, esse deixar ir, é um luto, é sofrimento. A gente sente, sim. E essa resistência luta para manter a gente onde a gente está. Porque ele é conhecido, é previsível, é muito confortável, não me causa dor. Todo ser humano, gente, é importante vocês saberem isso. Todo ser humano, todos vocês carregam uma obra. E ela não é artística. Essa obra é a sua existência. É algo que você faria sem aplauso, que você insiste em voltar mesmo quando você ignora. Igual eu falei da expertise em posicionamento. Deixa ali. Eu só gosto de estudar isso. É algo que não te deixa em paz, fica ali sempre incomodando. E no livro isso tem um nome, chama Calling, chamado. E aqui vou fazer uma pergunta. Por que o preço de não atender esse chamado, ele é silencioso? É alto. Mas a pergunta é, o que você está pedindo, o que está pedindo para você dar passagem e você está ignorando há muitos anos?
Anota aí. O que está pedindo para você fazer e você está só ignorando. Gente, não tem certo ou errado, não tem menor ou maior, não tem fácil ou difícil, não tem nada. Só o que você tá pedindo aí, ecoando aí, para você fazer e você está ignorando. Esse livro mexeu muito comigo. Muito, muito. E eu recomendo quem puder ler, baixar na internet. Eu estou lendo online, que não encontrei ainda para comprar. Ele não tem uma tradução em português, então eu vou usando a tradução da Yali para ler. E esse livro ele deixa claro que quanto mais importante é o nosso chamado ou a ação para a evolução da nossa alma, maior vai ser essa resistência. Ela não é preguiça. Sabe o que é essa resistência? Um problema de identidade. A procrastinação, um dia eu faço, um dia eu crio o meu infoproduto. Ô, Tainá, o livro chama The War of Art. A guerra da arte, não a arte da guerra. Um dia eu crio o meu infoproduto, um dia eu começo a produzir meu conteúdo, não agora. Pode vir, né, como perfeccionismo, não estou pronta ainda. Pode vir como uma comparação, tem gente melhor do que eu nesse mercado, calma, eu vou me expor, eu vou mostrar minha vulnerabilidade, eu vou mostrar minhas limitações. Pode vir com medo do julgamento da família, dos amigos. No livro também fala sobre a história de Hitler. Quem aqui sabia que Hitler queria ser um artista? Hitler mudou para Viena e ele tentou 2 vezes se inscrever na faculdade de arquitetura, na escola de arquitetura, e foi reprovado. E ao invés dele lidar com esse chamado que tinha dentro dele, ele escolheu o caminho mais fácil, que foi deixar a resistência vencer e se tornou o precursor da Segunda Guerra. Então essa resistência, se eu dou passagem a ela começa a usar o nosso intelecto, a nossa mão, as nossas ideias, as nossas virtudes para destruir e não para criar. Essa resistência não é só um deixo para amanhã. Ela é tão inteligente que ela começa a usar o nosso corpo, quem nós somos, o nosso chamado para destruir. Um dos maiores motivos, gente, para a gente ficar alimentando essa resistência é acreditar que somos o que fazemos. Tá fazendo sentido para vocês? Então, independente dos nossos objetivos para 2026, do nosso mural dos sonhos para 2026, se a gente fizer 1% dele ou 100% dele, o seu valor não aumenta ou não diminui. Se eu fizer 1% do meu mural dos sonhos, se eu conquistar 1% do meu mural dos sonhos, o meu valor não vai diminuir. Se eu fizer 100% do meu mural dos sonhos, o meu valor não vai aumentar. O nosso valor pessoal, ele já é o máximo. Quem eu sou, a minha essência, já é o máximo. Então, isso é uma boa e uma má notícia, depende de como você olha. A boa é porque eu posso usar sem medo. Se eu já sei que é o máximo e o meu valor não está na entrega, nos resultados que eu alcanço, eu posso fazer o que eu quiser. É o máximo. Eu não dependo dessa validação. Mas ela também pode ser uma má notícia, porque não existe mais desculpa para eu não viver o que eu amo, para eu não entregar mais o que eu preciso entregar. Tem um outro
outro livro que chama Big Magic, A Grande Magia. É um livro de Elizabeth Gilbert. Ele fala da magia de ser a gente mesmo. Quão mágico é a gente ser a gente. Todos nós, e ele no livro fala que todos nós temos uma musiquinha. E essa música tá dentro da nossa cabeça, e ela tem uma palavra só, é pare. Então, em alguns, a música seria pare, 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 pare. Para outros, a música é pare, pare, pare. E se eu não consigo mudar essa música, eu preciso aprender a diminuir o volume dela se ela está alta demais. E a grande magia é silenciar a nossa versão medrosa e alimentar a nossa essência. Todo mundo sabe qual é o seu chamado. E o chamado não é uma coisa que você fica 20 minutos para explicar. Ele passa por 3 pilares para quem ainda não identificou o seu. É o que você ama, o que você é bom e o que serve o outro. Esse é o seu chamado. O que você ama, o que você faz bem, o que você é bom e no que isso serve o outro. Mas é muito mais fácil eu dizer que eu não sei o meu chamado do que eu admitir que eu sei, mas tenho medo. Tem uma frase que fala muito por aí, não sei o autor, mas é assim: quanto mais tempo a gente fica no trem errado, mais caro fica para voltar. O bilhete da volta fica para voltar. Se eu identifiquei o ponto de erro aqui, eu desço do trem. Eu não fico esperando chegar na última estação. Quando chegar na última estação, comprar o bilhete para voltar. Vai ficar mais caro. Se eu descer no meio do caminho, eu só pego meio bilhete para voltar. Então, gente, já falei que nós não somos o que fazemos. Então, a nossa profissão, ela é apenas o como. Quem aqui já viu ou o filme ou o livro que chama Em Busca de um Sentido? Levanta a mão aí, todo mundo. Quem viu? Lá fala sobre quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, a nossa profissão é apenas o como. Mas e o nosso porquê? O sucesso, gente, ele está na paz do processo. Na tranquilidade que eu tenho. E não no resultado que eu entrego. Na paz do processo. Tudo que nós falamos até aqui não é para gerar culpa, tá? Então não é para ninguém ficar se sentindo acusado. É para gerar responsabilidade. Quando a gente toma um conhecimento e não decide, isso vira um peso. Outra frase que nosso mentor fala: conhecer inteligência emocional e não viver, era melhor não conhecer. Conhecer a Deus e não viver, é melhor não conhecer. Qualquer conhecimento que eu tiver e eu não praticar, eu não tomar uma decisão sobre aquilo, é melhor não conhecer, porque vai virar um peso. Então, eu ter clareza sem ação vira frustração. Então, agora pega aí o papel e a caneta, nós vamos para o primeiro exercício do dia. Quem não tem papel e caneta, por favor, pegue. Thaís, Nós vamos... Oi, pode o falar. segundo livro que você falou, qual que é? Big Magic. Mas não tem também em Big português, não, né? não tem em português também, não. Ah, Thaís, É tá a bom. grande magia.
de Elizabeth Gilbert. Ó, gente, eu tô assim, tava mapeando esses dias os meus mentores ali, né, de posicionamento, que o Gleno falou, ó, você é esperto em posicionamento. Aí eu falei assim, mas quem são os meus mentores de posicionamento? Tá certo que eu tenho o Gleno, o Márcio, mas de onde eu tô buscando essa fonte, esse conhecimento, né? E aí eu mapeei os meus, eles leem os livros em inglês, eu apanho para modelar eles, apanho, mas vai dar certo. Dá para ler com o IA, Rosina. Funciona bem. Você pega uma página e coloca no chat GPT, ele transcreve para você e ainda te ensina. É muito bom. Funciona. Você tá muda. Você escutou, Carol? Então anota. Só tô aprendendo, você acha que eu tô bem? Então vamos para o primeiro exercício. Vocês vão escrever aí na folha como é a vida dos sonhos ou o dia dos sonhos de vocês em 2026. Escreva aí como será esse dia dos sonhos em 2026. Que horas você decidiu acordar? Que horas você foi dormir? Como você acorda, o horário, com quem, onde você está? Não tem limite, tá? É para visualizar. Escreve o seu dia dos sonhos ou a sua vida dos sonhos em dezembro desse ano, em 2026. Quais decisões você tomou nesse dia? Como se já. Não é para escrever assim, gente, vou fazer uma mentoria, tal, tal, tal. Não é. Por exemplo, agendei 3 mentorias às 14 horas, 15 e 16. Tá? Fiz uma reunião com tal coisa, mensurável. Coloque aí como está a sua relação com Deus, como foi a primeira hora do seu dia, acordei, tomei um chá, tranquila, abri a janela, arrumei minha cama. Cadê a Priscila? A Priscila não vem nas aulas mais. Ela fala da cama arrumada todo dia. Já venceu sua cama hoje? A gente tem que vencer a cama bagunçada. Então desenha aí o dia de vocês. Não precisa ser a vida inteira, não. Pode ser só um dia mesmo especial, se vocês não estiverem conseguindo mentalizar. Quais compromissos você tem nesse dia? Com quem você vai encontrar? O que mudou na sua vida desde então, em dezembro de 2026? Nossa, minha vida mudou. Eu andava agitada, hoje eu ando tão mais calma, tomo meu café da manhã em paz. Tenho mais tempo de qualidade com a minha família, com meus filhos. Pratico mais o autocuidado comigo. Eu agendei salão às 14 horas. Comecei a ler um livro na rede ali. Nossa, estava custando a ler um livro na rede. Não tem limite. E lembrem-se que onde existe uma atitude corajosa, também vai existir o medo. E você não precisa esperar ele ir embora, tá?
Tenham coragem de colocar aí a vida que vocês querem. Quem conseguir terminar já vai colocando a mãozinha levantada aí pra gente ter uma noção. Como é esse dia perfeito na sua vida? O que é que você comeu? Qual cheiro você sentiu? Qual música você ouviu? Com quem você tá? Os lugares que você visitou? Onde você mora? Os lugares que você quer conhecer ou os lugares que você já conheceu? Quais experiências vocês querem nesse dia? Tainá, o exercício é você escrever o seu dia especial em dezembro de 2026, com detalhes, sensações, experiências, como você acordou, onde você acordou, com quem você estava, já naquele dia, não visualizando o que você quer chegar, mas o que você está vivendo. Em 17 de dezembro de 2026, eu faço 40 anos, tá, gente? Então, vocês me aproveitam e me dão parabéns. Já anota aí que eu quero parabéns. Mandei parabéns pra Thaís e tomei meu café. A Patrícia terminou? Queria colocar musiquinha, que aí vocês iam chorar. Vocês iam assim. Ah, só que eu não tô sabendo ainda.
Para quem tiver terminado, vocês agora vão escrever 3 hábitos que estão impedindo você de viver a vida desse dia aí que vocês escreveram. Por exemplo, postergar, viver no piloto automático, não olhar para mim. 3 só, tá, gente? Não é para escrever o mundo, não. 3. Porque senão, vocês vão ficar escrevendo aí, ó, o dia tem muita coisa que eu coloquei no meu dia que eu já identifiquei os hábitos, né? Mas é só 3. A Peraí, gente que começa. eu ainda estava sonhando aqui, Thaís. Peraí, calma. Oh, pode sonhar, pode continuar, é só para quem terminou já. Calma. Tá, o que é 3 hábitos? Você vai escrever 3 hábitos que estão te impedindo de viver essa vida aí que você desenhou e esse dia especial. Vamos supor, no meu dia, quando eu fiz esse exercício, eu coloquei que eu queria tomar café da manhã com calma. Eu amo café da manhã e café da manhã para mim tem que ser tomado em paz. Só que eu trabalho no suporte 24 horas, literalmente, 24 horas, 24/7. Eu tenho equipe em todos os horários do dia. Às vezes eu entrei na pilha de ser o que eu faço e eu acelerando a vida. Ó, todo dia, gente, acordava, estava na empresa, era a última a sair, a primeira na empresa, a última a sair. Gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar café da manhã em paz desse jeito? Se eu tomo café da manhã na empresa, se eu tomo lanche da tarde na empresa, minha primeira e a última refeição era na empresa. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Que líder que eu tô sendo? Então, quando eu fiz esse exercício, eu coloquei que eu precisaria ser uma líder. Eu estava centralizando, microgerenciamento. Então, foi uma das ações minhas, mas vocês podem colocar de vocês. Que é que vocês estão 3 hábitos que estão te impedindo de viver essa vida. Hoje eu tomo café da manhã em paz. Meu time inteiro está home office. Então elas também tomam café da manhã em paz. Ou seja, funciona. Podemos ir para o próximo? Peraí, qual é a segunda coisa? Ah, tá. A próxima etapa desse exercício é escrever 3 hábitos que estão te impedindo de viver esse dia e essa vida dos sonhos aí de dezembro de 2026. 3 hábitos que estão te impedindo de viver essa vida que você acabou de escrever. Para quem entrou por último, para quem ainda não prestou atenção, pode anotar. Primeiro você vai escrever o seu dia dos sonhos em dezembro de 2026, como se você já estivesse lá. Tudo que você quer viver nesse dia. A hora que você vai acordar, onde você vai acordar, com quem você vai estar, que horas você encerrou seu dia, a sensação, tudo. Sonha. Depois você vai escrever 3 hábitos que estão te impedindo de viver essa vida dos sonhos. Que você desejou, sonhou. Fica mais difícil e mais divertido os exercícios, tá? Só para avisar. O próximo, para quem já escreveu os 3 hábitos, é colocar decisão com métrica para cada hábito. Então, quer tomar uma decisão com métrica? Vamos colocar aí: saúde, vida espiritual, relacionamento, vida profissional
lazer, trabalho. O que é uma métrica? Uma decisão com métrica para a saúde. Vamos supor que eu quero treinar. Eu vou treinar 4 vezes na semana, dentro da minha realidade. 4 vezes na semana. Então, 4 vezes a semana, aí você vai colocar 4 vezes a semana do mês e o ano. Então, vamos supor que deu 280. Essa conta deu 280 dias de treinamento. Eu vou colocar saúde, 280 dias de treinamento em 2026. Deu para entender? Métrica decisão com métrica. Exemplo, saúde. Vou treinar 4 vezes na semana. As 4 vezes na semana representa quanto em 2026? 4 vezes 4, 4 vezes o resultado vezes 12, vamos supor que deu 280. Então, eu vou fazer 280 treinos em 2026. Essa é métrica, decisão com métrica. Eu tenho que ter um número ali, uma decisão com o resultado que eu vou conseguir visualizar e saber, eu alcancei aquilo. Então, fazer um treino de 280 dias é melhor do que eu só falar que eu vou treinar. Por isso tem que ter métrica. Saúde espiritual, pessoal, profissional, trabalho, relacionamento. Às vezes o meu lazer está alto demais. Então, minha métrica precisa ter mais horas trabalhadas. Ou as minhas horas trabalhadas estão altas demais, então eu preciso aumentar as minhas horas de lazer. Então, é ter tantas horas de lazer em 2026. Vocês vão definir número, frequência, constância dessas métricas. Carolina, tá tudo bem aí? Tá assim, ó. Eu tô vendo, viu? Quem tá com a câmera aberta, eu tô vendo. Me ajuda, já que você viu o meu desespero, então, eu preciso melhorar meu corpo. Eu não preciso perder peso, mas eu preciso melhorar minha composição corporal. Então, pensei em fazer jejum, assim, 4 vezes por semana e no domingo eu posso comer. Assim, sabe? Então, eu vou fazer 3 refeições 4 vezes por semana. Como eu faço essa métrica? Como o quê? Como eu faço essa métrica? Se 4 vezes na semana, vamos supor que o mês tem 4 semanas. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 12, 192. Então, daria o... Mas quantas horas o jejum? Jejum de quantas horas? De 18. 18 horas? Eu já fiz de 36 e nem morri. Eu era muito gorda, minha filha. Pesei mais de 100 quilos, você acha? Interessante. Não, se está dentro da sua realidade, está ótimo. Eu faço do máximo que eu já fiz de 12. Então, minha vamos lá. querida, faz de 16. Eu faço de 16. Você mandou, eu tô obedecendo, sou besta. É porque eu tenho uma parceira de jejum aqui, entendeu? A gente caminha junto, aí dá para matar até o jejum junto. Aqui, ó. Então, você vai ter 192 dias de jejum em 2026. Então é isso. Não de refeição, entendi. Então, tem quantos dias de jejum? 192. Mas obrigada, agora ficou muito simples. Aí, o que você vai fazer? Você pode, para te ajudar, você pode colocar um contador lá igual o prezinho mesmo, marquei. Porque você pode terminar antes do final do ano, mas era o seu objetivo para aquele ano. A sua decisão para aquele ano. Entendeu?
obrigada. Tava nem De pensando. nada. Tava assim, ó, certo? Podemos seguir, avançar? Vou dar mais 2 minutinhos para terminar essa etapa. Rosina, Rosina. Quem tá com câmera aberta, eu tô vendo tudo, gente. Eu tô vendo tudo. Ô, Thaís, eu, não, eu tenho só. Como é que chama tomar vergonha? Como é que a gente faz isso? Tomar vergonha na cara. Porque assim, é tão. Mas você tem que tomar vergonha na cara em qual área e em qual decisão? Porque às vezes a minha tomar vergonha na cara é beber água. Mas assim, nessa área não tem nada, não. Eu só quero ficar rica. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa estudar o curso que você já tem, você precisa lançar a mentoria que você quer lançar, e aí Já como é que eu vou lancei? lançar o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou prospectar cliente? Entendi, já entendi o que eu tenho que fazer. Quantos clientes você vai prospectar? Como é que a gente prospecta cliente? A gente faz trabalho boca a boca, envia mail, envia mensagem. Quantas eu vou enviar no dia? Eu vou enviar 10 mensagens por dia. Eu vou enviar 15 e-mails na semana. No final do ano, eu tenho que enviar 300 e-mails, entendeu? Acabou os minutinhos, vamos para o próximo, para quem já fez. Quem não fez, continua, tá? Agora, você vai circular 3 hábitos que você vai mudar. 3 só, tá, gente? Não é a vida toda, não. Vocês vão pegar dessas áreas aí, o que vocês escreveram, e selecionar 3. Selecionar 3 hábitos, que vai ser um dos pontos focos, né? De 2026. Repetir qual? Qual etapa? Que é de Dina ou Diná? A etapa 3. A etapa 3 é você fazer decisão com métrica. Vou usar o exemplo da Cris. A Cris vai fazer jejum 4 vezes na semana. 4 vezes 4, supondo que todos os meses tem 4 semanas. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 12, 192. Então, ela vai fazer 192 dias de jejum. Eu preciso elaborar. Ah, tá. Então é a quarta. Peraí, calma aí. A quarta, você vai circular 3 hábitos desses todos que você escreveu aí, que você vai mudar. Vai decidir mudar. A próxima etapa, ou vocês vão sair de perto de quem está de vocês aí, ou vocês vão trancar no banheiro, manda afastar todo mundo, que vocês vão falar em voz alta, e aí nós vamos. Não precisamos ouvir um ao outro, não, tá? Vocês vão falar em voz alta. O que que você decidiu, o porquê você decidiu mudar isso,
dos 3 hábitos. E por que foi bom? Falar em voz alta. Eu decidi mudar, porque me deixou mais próspera, mais perto de realizar o meu sonho de ter bons recursos financeiros, mais perto de eu decidir fazer, vou usar a Cris de exemplo, que ela já se expôs aqui, tá? Decidi fazer o jejum de tantas horas, porque eu vou ter mais saúde, vou ter mais ânimo, mais disposição. E isso é bom porque coloca o meu corpo e o meu templo à disposição do meu chamado. Falem alto, em voz alta. Eu tô vendo que tem gente que não tá falando em voz alta. Por que você decidiu? Porque isso é bom. Eu decidi atender o meu chamado. Eu vou colocar no mudo que eu vou falar. Muito bom, muito bom. Agora, para quem terminou, você vai escolher um desses aí. Você já sabe, não pensa muito não, é o primeiro que veio aí na sua cabeça, um deles. Essa é a sua principal responsabilidade esse ano. Um, é o que veio na mente na hora. Eu fiz esse, eu escrevi esse, eu escolho esse. E se você escolheu esse, é porque ela está ligada ao seu maior ponto de transformação. Então não pensa muito. É o primeiro que veio na mente aí. Esse é o seu maior ponto, é o seu resultado, a sua responsabilidade que está mais relacionada à sua transformação em 2026. E por último, para encerrar esse exercício, vocês podem achar ridículo, mas todo mundo vai abrir o microfone. A professora sou eu não ligo se vocês vão achar ridículo, tá? Nós vamos abrir o microfone e todo mundo vai falar sorrindo em voz alta quem você se tornou depois dessa decisão. Então, quem você se tornou depois dessa decisão, dessa mudança, nesse foco aí que você marcou em 2026. E aí eu vou dar um tempinho para pensar e para você elaborar a sua frase, que todo mundo vai falar junto a mesma frase. Para de mexer, você vai quebrar meu telefone. Ó, que é isso? Não quebra o telefone, não. Precisa do telefone. Essa frase que é para falar, não, viu, Kathleen? Pois é, menino. O Benjamin pegou meu telefone para jogar no chão. Oxi. E é bem Abre o eu preciso trabalhar que microfone. eu escolhi, hein? Vai, Abre o microfone. Vamos falar. Olha, quem é cristão vai entender. Quando, eu vou com um parênteses nisso. Quando Deus falava com Moisés no deserto, ele falava, não é Moisés, não, misericórdia.
Peraí que eu vou consultar meu marido o nome da pessoa. Peraí. Amor, por favor. Lívia machucou? Ai, peraí, gente, um minuto. Ah, eu tô crente ainda, tá, gente? É Moisés mesmo. Quando Deus estava falando com Moisés no deserto, ele falava, e o povo, né? Ele falava direto com o povo. Ele falava e era, tipo, parecia voz de trovão. E o povo ficou com medo. Aí o povo falou assim: quê? Não quero ouvir, não. Vamos chamar o Moisés, vai lá falar com ele, você, e depois você traz o recado pra gente. A voz de Deus parece um trovão. E Deus mora dentro de nós. Então a gente vai falar igual voz de trovão agora, todo mundo junto. Tá? É por isso que todo mundo vai ouvir todo mundo. Não é para copiar o coleguinha, não é para ficar julgando o colega, é para focar no seu resultado, naquilo que é responsabilidade sua agora. Bora! Preparados? Abre o microfone e vamos. Eu Em 2023, eu produzi mais Vai ser em pessoa mais determinada para e Eu sou uma pessoa Em leve, competente, 2026, eu vou me tornar uma uma pessoa boa impecável. mulher, bem recatada pelo meu marido, pelo meu filho, né? Bem feliz, confiançuda, contente, atendendo as minhas clientes, eu me tornei uma mulher casada, dando as minhas mentorias mentora com de sucesso. toda empresarial, próspera, abundante, ter uma mentora sendo reconhecida. espelho para as mulheres. Amém. Amém, querido! Então, essa aula, ela é impactante, mas ela não é para nos motivar, só motivar. Ela é para nos confrontar. Você coloca na sua cabeça, não precisa de mais informação, não precisa de mais um curso, não precisa de mais uma mentoria, não preciso. Você precisa tomar decisão. E agora, você já sabe o que precisa. Então, a palavra não é eu tenho que pensar. A palavra não é eu tenho que planejar. A palavra é eu vou fazer. Yes. Levanta, executa, hoje ainda. Muito obrigada. Foi bom ter vocês aqui comigo na aula hoje. Você é uma simpatia, Thaís. Obrigada. Vou encerrar a gravação aqui, só um minutinho para a gente conversar mais um pouco.